Vamos fazer aqui um pré-cadastro de um projeto. Então vamos aqui em pré-cadastro. Primeira coisa que você deverá fazer, né? Você tem que marcar as medidas de segurança, né? Que você vai trabalhar no projeto de prevenção e combate a incêndio. E aí, o que ocorre, né? Aqui em cima nós temos, né, os dados, né, do profissional, né? Você tem que verificar se você está trabalhando com projeto de evento temporário ou de edificação permanente, no caso. Nós estamos falando de uma edificação permanente, então vamos deixar não. E não é galeria, vamos lançar um projeto aí de uma edificação, né? Não é dentro de um shopping. E aí, o que acontece, né? Nós temos aqui as medidas de segurança. Então, as medidas que você colocou no seu projeto, você deve marcar, né? Por exemplo, extintores, se tiver sistema de hidrante, se tiver sistema de espuma, né, gases fixos, né, e outras mais. Vamos marcar aqui apenas os extintores. Deve informar a altura da edificação. Vou lançar aqui 5 metros. Quantidade de pavimentos, por exemplo, vamos colocar 2. A carga de incêndio, conforme a instrução técnica de Minas Gerais. Então você define aqui, eu vou colocar entre 300 e 800. Situação da edificação, onde você tem que definir o que? Se é uma edificação existente, se é uma edificação construída, se é uma edificação nova, baseado o quê? Na data da edificação. Então você tem os princípios que você deve seguir. Se for uma edificação que está em fase, né, de projeto e tal, é uma edificação nova. Se for construída, né, até de 2005 até 2016 e antes de 2005, falamos que é uma edificação existente. Então vamos colocar edificação nova. Você tem que informar se ela está ocupada ou não. Então nesse caso, né, não está ocupada. Aí você vai ter que responder algumas perguntas, né? A edificação possui atividades líquidos inflamáveis? Olha, não tem. Se ela tiver, você vai marcar. Existe o subsolo de uso contrário de estacionamento? Bom, não tem. A edificação possui armazenamento de líquidos de GLP acima de 190? Ah, possui? Não. A edificação está sendo utilizada por empreendedor autônomo, pessoa física? Por que essa pergunta? Para que você, na hora que for fazer o cadastro, você não tenha que informar o CNPJ. Se você marcar sim, vai ter que apenas CPF. Se você marcar não, você vai ter que informar o CNPJ que está vinculado. Então, se a edificação ainda está em fase de projeto, às vezes não tem, pode colocar na pessoa física e você vai ter que responder sim aqui nessa informação. A edificação e uso coletivo acima de 100 pessoas? Não. Isso aqui, a maioria das vezes, uma definições aqui em Minas Gerais, se vai ser um projeto PTD, PTD ou vai ser um projeto PT, né? E às vezes pode estar vinculado a esses outros quesitos aqui também. Está sendo realizado alguma atividade, né, econômica de nível 3? Nível 3 ali a gente está falando de, por exemplo, escolas, tem alguns tipos de depósito, de armazenamento, por exemplo, de material reciclável, que tem nessa tabela, onde que se tiver uma dessas atividades, né, você vai ter que marcar como sim, e aí o risco é alto, e aí ele pode se enquadrar, por exemplo, num PTS, que vai ter vistoria. Vamos colocar não. Trata-se de endereço comum em outras edificações, né? Por exemplo, sim, se você colocar, quer dizer que você tem mais outros números ali envolvidos. Vamos colocar aqui não. Se existe separação, isolamento, né? Então, você tem que marcar aqui. Descrição, né? Por exemplo, você vai colocar, vamos colocar uma fábrica de calçados aqui. Vamos incluir a ocupação. Sempre nós vamos ter que colocar uma descrição e incluir a ocupação. Se tivermos falar industrial, a fábrica de calçados é um e 2. E aí, né, a gente pode colocar manipular automóveis, móveis, caixa, marcenaria ou deixar em outros aqui quando não tem. Depois disso, temos que lançar a área da edificação. Vamos colocar aqui uns 5.000 metros quadrados, né? Vai dar o total. Lembrando, eu estou fazendo isso aqui, estou lançando áreas aqui, né? Por exemplo, e tem que ser as medidas que eu lancei no meu projeto que eu classifiquei.
Estou fazendo aqui simplesmente um lançamento aleatório. Feito isso, vamos avançar. Aqui você vai marcar as outras medidas de segurança, por exemplo, se tiver brigada de incêndio, saída de emergência, sinalização, iluminação, alarme de incêndio, então outras medidas aqui que são que podem ser obrigatórias. Vai depender o quê? De você classificar, fazer o projeto e aí você vai lançar aqui. O InfoCip nessa parte de lançamento, ele não faz automático, ele não verifica se você está certo ou está errado, é você que vai desenvolver o projeto e aí as medidas que você colocar lá que você vai ter que transferir. Embaixo são os riscos especiais que você tiver. Avançando, você vai ter que informar o CNPJ. Então, eu peguei um CNPJ aqui para fazer um lançamento fictício aqui. A hora que eu buscar esse CNPJ, ele vai me informar os dados desse CNPJ. No caso, eu peguei o CNPJ aqui da Prefeitura de Divinópolis. Vou confirmar. Vou colocar aqui o risco, né, que é um risco baixo, né, que essa atividade está sendo desenvolvida lá, o respectivo CNPJ. Vou confirmar. Aqui eu vou ter que colocar os dados, né, a descrição do projeto. Vou ter que colocar as informações a respeito de proprietário, um CPF ou CNPJ. Vou colocar o mesmo CNPJ que eu utilizei. Um telefone de contato, um e-mail, né, que você deve informar também um e-mail. Aqui você deve formar a estrutura portante, então questões de estruturas que estiver lá. Reservatório de água, como a gente marcou que tem sistema de hidrantes, ele vai pedir também. Ah, não, aqui não tem sistema de hidrante, só pediu o reservatório de consumo, né? Então, podemos colocar aqui uns 8.000 litros, né? Se tiver de consumo lá. Se tivesse marcado outra coisa, né? Vamos tirar aqui, porque às vezes ele não aceita, né? Aí vai te confirmar de novo, né? Ah, eu vou fazer o preenchimento. Ele já busca novamente o CPF, né? Desculpa, o CEP, né, vinculado ao CNPJ, então automaticamente ele já preenche isso aqui tudo. Né? Então podemos ali avançar. Vamos avançar aqui. Aí vai falar assim, ó, que eu tenho um projeto já lá nesse endereço. Então eu vou só mudar aqui para mostrar, né? Vamos dizer que nesse endereço não tenha. Né? Vou ter que incluir o número de uma RT, como se eu tiver uma RT ou, né, ou no caso, né, você tiver uma RRT, você vai informar aqui. Vou clicar em incluir. Vamos confirmar aqui. E nesse local que você vai anexar os arquivos. Então você vai fazer o anexar. Por exemplo, olha, eu vou ter que anexar um projeto de prevenção e combate a incêndio em DWG. Então seleciono, clico em escolher. Vou pegar um arquivo aqui de um projeto que eu elaborei em DWG. Vou clicar em anexar. Feito isso, né, ele vai demorar um pouco, ele vai carregar esse arquivo, vai informar, olha, carreguei o arquivo com o horário, informando o tamanho. Vou ter, né, por exemplo, que fazer o lançamento dos que estão obrigatórios, ó, RT tem que estar lá em PDF, RT do projeto. Então vamos pegar um arquivo aqui qualquer, tá? Estou pegando um arquivo qualquer aqui para fazer. Né? Então sempre você vai escolher. Primeiro seleciona o documento que você quer, clica em escolher, depois você clica em anexar. Tá falando também memorial de alarme, então vamos pegar memorial de alarme. Escolher, vamos aqui pegar uns documentos assinados aqui. Vamos colocar um quadro também anexando. E nós temos a questão de quadro resumo de brigada. Então, quadro resumo de brigada. Vamos pegar esse arquivo e vamos anexar. E aí, nós temos que colocar esses documentos são obrigatórios, esses outros são opcionais. Tá? Então, se você tiver alguma questão, você vai fazer isso. Tá? Então, você tem que anexar e mandar continuar. Eu não vou mandar continuar porque eu estou fazendo esse lançamento apenas fictício, para ele não ficar no meu banco de dados de projeto.
né? Então é apenas para mostrar o lançamento, as etapas, até onde que a gente chega, como é que a gente faz esse lançamento do nosso projeto de prevenção e combate a incêndio aqui no InfoCip.